Oi, moçada, bom dia, né, gente? Bom dia para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre poluição da água e contaminação, tá? Nós vamos falar mais assim, um geral, uma introdução do que a gente vai ver na nossa próxima aula. Mas antes disso, vamos rever um pouquinho o que nós aprendemos. Nós aprendemos que a água ela é importante para a nossa sobrevivência. Vocês aprenderam durante a semana que a água ela se encontra nos lençóis freáticos, nos lençóis subterrâneos. Aprendemos o que é água doce, o que é água salgada, o que é água salobra, onde tem mais água doce, onde tem mais água no nosso planeta e que tipo de água essa água é, né? Aprendemos sobre as mudanças de estados físicos da água, aprendemos sobre a capacidade da água de dissolver substâncias e sobre o ciclo da água. E aí agora a gente vai fazer uma introdução do que nós veremos na nossa aula de segunda-feira. Bem, nós vamos aprender que a água, além de ser essencial para a vida dos seres vivos, ela também pode conter substâncias que podem trazer prejuízos à nossa saúde. Por isso é tão importante o seu tratamento, né, gente? Então, quando a gente fala da água, nós podemos falar que ela pode ser uma água poluída, ou pode ser uma água contaminada. Vamos lembrar que água poluída, ela não necessariamente está contaminada. Porque quando ela está poluída, ela pode estar sofrendo alguma alteração, tá? Essa alteração pode ser diversos tipos de substâncias, desde alguma coisa que simplesmente altere seu cheiro, como substâncias que alterem sua cor, seu sabor, tá? Isso é uma água poluída, que alterou suas características normais, com as características físicas, químicas e biológicas. Já a água contaminada, gente, diz respeito a substâncias que estão ali que vão fazer mal à nossa saúde, que vão nos provocar doenças. Então, são águas que estão contaminadas, por exemplo, com seres vivos que vão trazer doenças para nós, como protozoários, bactérias, vírus. Pode ser também porque existem alguns contaminantes naquela água, como, por exemplo, o mercúrio, o chumbo, rejeitos de petróleo, né, e tal. Rejeitos de minério também. Então, a água ela pode estar contaminada e, por isso, poluída. Mas ela nem sempre, quando está poluída, ela está contaminada. É importante que a gente guarde isso. Bem, como mais uma informação também importante para a gente falar é que nós aprendemos que a água pura não é a mesma água potável, né? Água pura é uma água que não contém sais e a água potável é uma água que ela é propícia, né, para o nosso consumo. Então, vamos retomar um pouquinho isso, já que nós falamos disso aqui, vamos retomar um pouquinho. Nós aprendemos que as substâncias que prejudicam a saúde podem estar dissolvidas na água que ingerimos, né? Essas substâncias e também os micro-organismos que causam doenças precisam ser eliminados para que a água se torne adequada para nós, para a gente poder beber, preparar alimentos e tal, e isso torna a água potável. Né? Então, não é porque a água está lá no rio que ela está potável, né? Isso é importante que a gente fale. Para verificar se a água é potável, não basta simplesmente eu olhar se o cheiro dela é característico ou a cor, porque os micro-organismos causadores de doenças e produtos tóxicos muitas vezes não são percebidos pelos nossos sentidos, né? Então, precisamos de uma pesquisa minuciosa para saber se a água está potável ou não. Por isso, o governo tem sempre de fiscalizar a qualidade da água que chega às nossas casas para saber se a água tem condições de ser consumida. E, geralmente, eles precisam de empresas de abastecimento para analisar essa água, como é o caso aqui de Minas Gerais, da Copasa. Bem, a água potável, ela deve ter uma certa quantidade de alguns sais minerais dissolvidos que são importantes para a saúde. A água sem nenhuma outra substância dissolvida nela, nós chamamos de água pura. Um dos processos mais comuns usado para retirar substâncias dissolvidas na água é o que nós chamamos de destilação, e a água pura que resulta deste processo é a água destilada, muito usada na fabricação de medicamentos, em baterias de carros, em laboratórios. Essa água não serve para beber porque não possui os sais minerais necessários ao organismo humano, tá? Já a água mineral, gente, é uma água que brota de fontes do subsolo. Ela costuma ter alguns sais numa quantidade ligeiramente maior do que existe na água usada nas residências. Então, se você, por exemplo, compra água mineral, você consegue observar quais tipos de sais que existem nessa água. Então, se eu compro uma água de Igarapé e uma água de Poços de Calda e observo os rótulos dessa garrafinha de água, eu vou perceber que nem sempre os ingredientes, os sais minerais, estão na mesma quantidade, porque vai depender das características daquele solo, daquela água, né, das características específicas ali de cada
ambiente. A gente tem, por exemplo, cidades que são fontes de água mineral, tá? Algumas são chamadas de estâncias hidrominerais, como Caxambu, São Lourenço, Águas de São Pedro e assim por diante. Existem inúmeras, mas vários locais são fontes de água mineral aqui no Brasil. Bem, vamos lembrar que a água, gente, ela é uma importante fonte de transporte de substâncias no interior do nosso corpo, ajuda na regulação, né, da temperatura do nosso corpo, ajuda no metabolismo, tem a capacidade de dissolver substâncias, por isso é chamada de solvente. O que se dissolve na água é soluto, e quando a água está com soluto, nós chamamos de solução. Então, a água com uma mistura é uma solução, tá bom? E a água, ela é um solvente universal. Bem, nós aprendemos que a água, ela para ser consumida por nós, ela precisa de tratamento da água, né? E a água, depois que nós já consumimos, ela passa pelo tratamento do esgoto. A água, o esgoto das nossas casas, ele é também tratado para voltar para o rio em condições adequadas. Então, a água que é usada no banho, na limpeza, na descarga, ela deve ser levada embora, né? Mas ela é levada por rede de esgotos que vão despejar nos rios, lagos ou mares essa água que nós utilizamos. Porém, para despejar essa água, esse esgoto deve ser tratado para evitar a poluição e a contaminação da água por micro-organismos e outros organismos causadores de doenças. E aí, as estações de tratamento vão servir justamente para retirar, então, essas impurezas que estão na água, essas coisas que podem trazer doenças aos seres vivos. Quando uma cidade não tem tratamento de esgoto, geralmente a água passa por um tratamento que nós chamamos, que as opções que existem são as fossas. Existem dois tipos de fossa, a fossa séptica e a fossa seca. A fossa séptica ou tanque seco é um tanque subterrâneo de concreto e impermeável. A parte sólida do esgoto, olha só o desenho aí, a parte sólida do esgoto que chega na fossa sofre decomposição por micro-organismos, tá? E forma um líquido que é levado por um cano para uma escavação maior que nós chamamos de sumidouro. No sumidouro, local onde a água vai escoar, tem paredes de concreto, mas o fundo ele é de pedra. E o líquido vai infiltrar, então vai impedir essa contaminação do solo. Já no caso da fossa seca, o buraco não tem impermeabilização em volta e por isso a água vai simplesmente infiltrar no solo, tá? Tanto a fossa seca como o sumidouro devem ficar distantes da fonte de água, assim como as sépticas, né? Devem ficar distantes da água para evitar a contaminação da água, né, limpa, que a gente pode utilizar depois para o consumo. É importante construir essas fossas distantes das cisternas, né? Para evitar que contamine a água. Bem, uma outra informação importante, gente, é que existem cidades que não têm tratamento de água nem tratamento de esgoto, não tem então o que nós chamamos de saneamento básico. E geralmente o saneamento básico é usado para explicar as atividades que incluem desde a coleta do lixo até a coleta do esgoto e o tratamento do esgoto. Então, coleta e tratamento de esgoto, distribuição de água para a população, a limpeza urbana, o manejo dos resíduos sólidos, das águas provenientes das chuvas e etc. Até mesmo as campanhas, né, de prevenção se instalam dentro desse princípio de saneamento básico, dessa expressão, que na verdade é um meio de promover a saúde coletiva da população. Bem, as fezes e a urina, gente, que fazem parte do esgoto doméstico, elas podem estar contaminadas por micro-organismos ou ovos de vermes. Então, por esse motivo, é importante que o esgoto não vá diretamente para a terra ou para os rios e riachos, já que eles podem contaminar as águas dos poços, as hortas e transmitir doenças para as pessoas, né? A população, ela precisa ter acesso à água e esgoto tratados e também é preciso que as pessoas mantenham uma boa higiene pessoal. Então, é importante que a gente lave as mãos antes de preparar e consumir alimentos, depois de ir ao banheiro, né? Também é necessário lavar bem os alimentos. A comida ou a água contaminada, elas podem ter micro-organismos que podem provocar desde uma diarreia até morte, tá? Nesse caso, além da gente beber líquidos para repor a água que é perdida, é preciso a gente ficar de olho mesmo no risco de desidratação e o que está gerando, né, aquela contaminação.
quando a gente, por exemplo, passa por esse processo de desidratação, é importante que nós nos reidratemos com soro de reidratação, né? Que é aquele que tem água e açúcar e sal. É, é importante também que a gente observe, gente, que há doenças que são transmitidas pela água ou então doenças que o indivíduo que vai trazer ela usa a água como forma de reprodução. Então vamos falar um pouquinho sobre uma doença que é transmitida pela água, que é o caso da cólera, que ela é causada por um tipo de bactéria que provoca uma diarreia. Mas essa diarreia ela pode matar por desidratação, porque ela exige tratamento médico urgente. Se a pessoa fica com aquela diarreia dias e não procura, pode trazer inúmeros prejuízos. Geralmente é água contaminada e quando há surtos de cólera, por exemplo, eles até fecham restaurantes de comidas que vendem cru, né? Restaurantes de comidas japonesas, por exemplo, frutos do mar, com intenção de quê, gente? Intenção de evitar essa contaminação, né, por água contaminada. Uma outra doença também que pode ser transmitida pela água é a leptospirose, que tanto pode ser por alimentos e água contaminados pela urina dos animais, como também quando a água de enchente, né, passa na rua, vai lavando a rua, aquela água pode estar contaminada. Então, a leptospirose também é uma doença que pode ser transmitida pela água. Estou dando exemplos, tá, gente? Mas vão ter outros que a gente vai estudar. Os mosquitos também, né, gente? Põe ovos na água parada. E é o caso dos mosquitos que transmitem a dengue, a febre amarela, a malária, né? E além de febre, essas doenças provocam vários danos ao organismo e precisam, portanto, de atendimento médico. Gente, é o terceiro vídeo que eu gravo com os cachorrinhos latindo. E dessa vez eu desisti, vai ser esse mesmo, tá? Já tô avisando aí antes pra vocês. Uma forma de combater as doenças, gente, que são transmitidas por mosquito é evitar o acúmulo de água parada, que é onde esses indivíduos geralmente se desenvolvem, né? Para isso, além de combater os mosquitos transmissores, é importante também que a gente evite, né, a água parada, evitar o acúmulo, né, de latas vazias, pneus vazios, garrafas, manter os ambientes limpos e os recipientes tapados. E é importante, por exemplo, plantas que armazenam água, a gente vigiar para que elas não façam isso. Então, é importante que a gente tenha realmente consciência de que o cuidado da água não é só da prefeitura, não é só do município, não é só do estado, é de todos nós. Então, a ingestão de água e alimentos contaminados, eles podem trazer inúmeras doenças, além do lixo também, que pode contaminar o solo e contaminar a água e, no final das contas, pode prejudicar a gente também. Bem, gente, como atividade de para casa, eu gostaria que vocês continuassem a leitura, então, da página 59 até a página 69, para na próxima aula a gente conversar sobre este assunto e os demais. Então, um beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.